Brasil, a estrutura do Poder Judiciário ainda é desconhecida de boa parte da população. São muitas siglas, muitos órgãos e pouca informação sobre onde começa e termina a competência de cada um deles. Eu estou aqui para explicar o funcionamento de um em especial, o Conselho da Justiça Federal, ou simplesmente CJF. Para entender o que é o Conselho, é preciso primeiro saber como está organizado o Judiciário brasileiro. A divisão mais importante é a que separa a Justiça Especializada, que abrange a militar, a eleitoral e a trabalhista, da Justiça Comum. Nesse grupo estão a Estadual e a Federal. Nesse vídeo, o nosso objetivo é detalhar a estrutura da Justiça Federal, que tem a competência de analisar as causas envolvendo a União ou a Administração Pública Federal, as autarquias, institutos e universidades federais. A regra vale quando essas entidades são rés, autoras ou simplesmente interessadas no assunto que levou à abertura da ação. As portas de entrada de um processo. Quando envolve até 60 salários mínimos, a causa pode começar em um dos juizados especiais. Se o valor for mais alto, a tramitação inicia em uma vara comum. Nos dois casos, assim que sai a primeira sentença, as partes envolvidas podem recorrer da decisão. Os recursos referentes a processos dos juizados seguem para as chamadas turmas recursais e regionais, uma espécie de segunda instância de julgamento. Já os recursos referentes a ações começadas nas varas comuns devem ser encaminhados a um dos 5 tribunais regionais federais. Se após esta etapa os envolvidos ainda não estiverem satisfeitos, existe a possibilidade de novos recursos. Neste caso, a demanda segue para o Superior Tribunal de Justiça ou para a Turma Nacional de Uniformização. É claro que no dia a dia, dependendo da disputa, o andamento de um processo na Justiça Federal pode ser bem mais complexo e até chegar ao Supremo. Mas a gente acredita que a partir dessa explicação vai ficar mais fácil entender o funcionamento do Conselho da Justiça Federal. O CJF foi criado ainda na década de 1960, quando a Justiça Federal foi reinstituída no país. Com a Constituição de 1988, o Conselho passou a funcionar junto ao recém-criado Superior Tribunal de Justiça. Entre as competências desse órgão estão propor a criação ou extinção de tribunais regionais federais, aprovar as propostas de orçamento de todos os tribunais que formam a Justiça Federal e de criação ou extinção de cargos de juízes e servidores. 18 ministros e desembargadores formam um colegiado do Conselho que tem o mesmo presidente do STJ. São 10 membros efetivos, 5 ministros do STJ e os presidentes dos tribunais regionais federais. O Conselho tem ainda 8 suplentes. Esse colegiado se reúne uma vez por mês, mas a missão dos conselheiros não é julgar processos sugeridos por cidadãos ou órgãos públicos. Aqui, as decisões envolvem questões administrativas que geram resoluções que têm força de lei na área de abrangência da Justiça Federal. É o Conselho que elabora, por exemplo, anteprojetos de lei sugerindo a criação de novas varas federais ou a ampliação dos tribunais regionais. Também cabe a esse órgão definir as regras para o pagamento de precatórios e requisições de pequeno valor, as RPVs. É por esses títulos que a União paga as dívidas questionadas na Justiça. Como qualquer órgão público, o Conselho da Justiça Federal tem sistemas administrativos que ajudam a garantir o funcionamento de toda a estrutura. Eu estou falando de setores como controle interno, planejamento e orçamento, recursos humanos e tecnologia da informação. A diferença é que aqui no Conselho, esses sistemas centralizam e padronizam normas e procedimentos a serem seguidos nas sessões judiciárias, nos tribunais regionais e no próprio CJF. São muitas as vantagens de se manter um procedimento único e a principal delas é a manutenção da unidade da Justiça Federal.
mas isso também facilita a troca de informações, a economia de recursos públicos e ainda garante mais agilidade ao trabalho. A estrutura do Conselho da Justiça Federal conta ainda com 3 unidades que merecem destaque e são coordenadas pela mesma pessoa. Um dos ministros do STJ acumula as funções de diretor do Centro de Estudos Judiciários, presidente da Turma Nacional de Uniformização e corregedor-geral da Justiça Federal. A Corregedoria tem a função de atuar junto aos 5 TRFs. O desafio é exercer a fiscalização, o controle e a orientação normativa da atividade jurisdicional dos desembargadores. Na prática, significa verificar se os processos estão sendo julgados em tempo hábil e em grau de recurso. A unidade que fica em Brasília também aprecia recursos de juízes federais contra as corregedorias regionais. Lembra que no início desse vídeo nós falamos que as ações que começam nos juizados especiais podem chegar à Turma Nacional de Uniformização, a chamada TNU? Pois é, agora a gente vai explicar exatamente o que é e qual a função da TNU. Para início de conversa, é importante saber que a turma é formada por 10 juízes federais. São 2 de cada região. Juntos, esses magistrados têm o dever de colocar um ponto final em questões que foram interpretadas de forma diferente em cada estado. Um critério previsto no regimento interno da Turma Nacional chama a atenção. Apenas um processo por assunto pode ser apreciado. Os outros são devolvidos às turmas recursais, onde aguardam a decisão referente ao primeiro. Uma vez tomada a decisão, ela deve ser estendida a todos os casos semelhantes. E tem mais. Pelas regras do juizado, não é possível apresentar recurso referente a uma matéria que já tenha sido decidida pelo colegiado. É pela turma de uniformização que o conselho fica mais próximo do cidadão. Quer ver um exemplo? Só depois de uma decisão do colegiado, pequenos pescadores tiveram reconhecido o direito à aposentadoria rural. Agricultores que passaram parte da vida trabalhando na cidade também têm acesso ao benefício graças a uma decisão da turma. Não dá para falar no Conselho da Justiça Federal sem mencionar o SEJE. Há pouco mais de 2 décadas, o Centro de Estudos Judiciários tem sido uma referência em pesquisas e eventos que tem como meta a melhoria dos serviços prestados pela Justiça Federal. O aperfeiçoamento da instituição e a atualização permanente dos juízes federais e servidores são as principais funções do órgão, que organiza seminários, congressos e cursos, sejam presenciais ou à distância. Toda a estrutura do CJF, seja a turma de julgamento, o controle interno ou o sistema desenvolvido para capacitar os servidores, foi criada para atender o mesmo propósito: oferecer a quem procura a Justiça Federal um atendimento cada vez melhor e mais rápido.